Olá, amigas e amigos do Aprovação PGE. Sempre uma satisfação estar de volta aqui no nosso projeto Aprenda em 30 Minutos. Meu nome é Gustavo Faria, falo sempre de direito processual civil e se você quiser manter contato comigo pelas redes sociais, está aqui o meu Instagram, fique sempre à vontade, vai ser um prazer te receber por lá. E claro, sempre, nunca esqueça, curtir esse nosso vídeo para ajudar aí com os algoritmos, para o impulsionamento desse trabalho tão bacana que o APGE faz, comentar, compartilhar e vamos falar sobre direito processual. Vejam, vocês já viram que nosso tema de hoje é o tema do neoprocessualismo. Quero falar um pouco sobre isso com vocês, tema cobrado inclusive numa prova recente, prova deste ano de advocacia pública. Muitos consideraram muito difícil essa questão e eu quero tentar prepará-los para esse tema tão contemporâneo. Para a gente falar de neoprocessualismo, é preciso a gente entender que esse tema ele se encontra aqui no contexto da evolução da doutrina processual, tratando aqui das fases ou etapas metodológicas do desenvolvimento do processo, que muitos sabem, se dividem essas fases em 4 grandes pontos. Aqui a fase do sincretismo, também chamada de praxismo, a fase do processualismo científico, o instrumentalismo e, por fim, o que vai mais nos interessar no encontro de hoje, o neoprocessualismo. Então, rápidos comentários sobre as fases metodológicas anteriores a essa 4ª fase, que é o neoprocessualismo, para a gente poder, ao final, se dedicar exclusivamente a ela. Senhoras e senhores, quando a gente fala da fase do sincretismo ou praxismo, a gente está falando de uma fase na evolução do processo em que havia absoluta ausência de caráter científico. O direito processual ele não era estudado como um ramo autônomo da ciência jurídica. Não havia diferenciação entre direito material e direito processual. O processo era considerado um simples apêndice, um simples procedimento. Uma estrutura sequencial de atos interligados, totalmente vinculado ao direito material e sem qualquer distinção em relação a ele. Alguns falavam em direito material em movimento. Tinha-se como base ali apenas conhecimentos empíricos, sem um estudo dos princípios, dos conceitos, dos institutos próprios do processo. Até que a gente sobe um degrau e chega na fase do processualismo científico, que tem como marco teórico uma obra do professor alemão Oskar von Bülow, Teoria dos Pressupostos e das Exceções Processuais, de 1868, em que o processo, a partir de então, adquire caráter científico, passando a ser estudado como um ramo autônomo da ciência jurídica, desvinculado do direito material, com toda uma sistematização de seus conceitos, de seus institutos, de seus princípios, de forma paralela à relação de direito material. O processo passa a ser visto como uma relação jurídica própria, uma relação jurídica de direito público entre autor, juiz e réu, com ônus, com direitos, com faculdades, com deveres processuais. O direito material ele passa a ser visto como o objeto de discussão do processo. O processo que, por sua vez, é a estrutura por meio da qual essa discussão ocorrerá. Mas um grande problema dessa fase era um culto exagerado à forma, que alguns falam ou chamam de fetichismo das formas, em que o processo muitas vezes deixava de lado a sua real função, que era a realização do direito material. O processo muitas vezes visto como um fim em si mesmo. Daí vem a ideia seguinte, que é a da fase do processo instrumentalista, o instrumentalismo do processo. Nessa fase, claro, mantém-se a autonomia do processo e a distinção entre o direito material e o direito processual, mas nessa fase estabelece-se uma relação de dependência entre eles, uma relação circular entre o direito material e o direito processual. O processo ele efetiva o direito material, que por sua vez confere sentido ao direito processual. Daí aquela frase que certamente você já ouviu, o processo como instrumento da jurisdição. Essa ideia do processo como instrumento de realização do direito material, que é muito encontrada até hoje na doutrina, na jurisprudência, como a gente vê, por exemplo,
aqui desse julgado do informativo 673 do STJ, quando ele destaca que o direito processual é um só tempo, um ramo jurídico autônomo, sim, isso vem desde o processualismo científico, mas também um instrumento, o instrumentalismo, específico de atuação a serviço do direito material, já que seus institutos básicos são concebidos e se justificam para garantir a efetividade do direito material. Mas aí, chegando ao ponto central, depois desses 5 minutos iniciais, chegando ao ponto central do nosso vídeo de hoje, a gente chega a essa quarta fase ou quarta etapa metodológica do desenvolvimento do processo, que é a fase do neoprocessualismo, também chamado de formalismo ético ou formalismo valorativo. Percebam que a doutrina reconhece essa fase, sim, como uma quarta fase na evolução da doutrina processual, a fase mais atual, que aqui nas palavras do professor Fred Didier, destaca que a evolução histórica do direito processual costuma ser dividida em 3 fases: praxismo ou sincretismo, processualismo e instrumentalismo. Parece ser mais adequado, porém, considerar a fase atual como uma quarta fase da evolução do processo. Fala-se então de um neoprocessualismo. É claro que vocês, estudiosos do direito constitucional, já devem estar se perguntando se existe uma relação entre o neoprocessualismo e o neoconstitucionalismo. Sem dúvida alguma. Claro, existe uma relação do neoprocessualismo com o neoconstitucionalismo. Isso porque, primeiramente, nós precisamos constatar que toda essa escola neoprocessualista, toda essa ideia de neoprocessualismo, advém do contexto histórico do neoconstitucionalismo, ou proporcionado por ele. Havendo, claro, uma relação umbilical, havendo, claro, um diálogo direto entre essas duas teorias. O neoprocessualismo, eu costumo dizer, ele vem a reboque, como uma decorrência da teoria neoconstitucionalista, incorporando ao processo algumas das premissas desenvolvidas pelo chamado neoconstitucionalismo, para que com isso possam ser alcançadas novas formas de se interpretar, de se compreender e de se aplicar o direito processual. Então vamos estabelecer essa relação visualizando de que forma alguns marcos teóricos e algumas características do movimento neoconstitucionalista influenciam a chamada escola neoprocessualista. Claro, longe de mim ser um professor de direito constitucional e dominar o direito constitucional, então eu vou me valer aqui de algumas lições do direito constitucional para tentar colaborar numa rápida introdução sobre o neoconstitucionalismo, porque a gente precisa ter essa visão para entender de que forma os marcos teóricos e as características dessa corrente se estendem e alcançam o direito processual. Vou me valer aqui de algumas lições do professor Bernardo Gonçalves Fernandes ao falar do neoconstitucionalismo, para que a gente depois possa fazer aí essa ligação com a teoria neoprocessualista. Vejam, vocês sabem, pessoal, que quando se pensa em neoconstitucionalismo, o neoconstitucionalismo ele tem um marco histórico sempre lembrado, que é o do Estado Constitucional do segundo pós-guerra. O neoconstitucionalismo, como um movimento tipicamente europeu da segunda metade do século XX, esse pós-Segunda Guerra Mundial, e que propõe novas formas de se interpretar, de se aplicar à Constituição, não é isso? É um movimento que surge após as atrocidades do movimento nazista ou do regime nazista, que juridicamente falando era um sistema legal, Sob o ponto de vista da legalidade estrita, não havia qualquer antijuridicidade nesse regime aí que propiciou o Holocausto e a morte de milhões de judeus. E é justamente nesse contexto histórico que a gente compreende melhor o chamado marco filosófico do neoconstitucionalismo, que é o marco filosófico do pós-positivismo, que defende a ideia segundo a qual, embora as normas positivadas elas não possam ser desconsideradas, a legitimidade do direito ela não pode se limitar
a essa ideia de legalidade estrita, né, de supremacia da lei. Até porque, se seguirmos essa ideia, como vimos, o regime nazista seria um regime legítimo. Dessa forma, o pós-positivismo, muito embora ele não pregue um retorno às premissas do justnaturalismo puro, ele busca uma reaproximação entre o direito e a moral, o direito e a ética, o direito e a justiça, para que se possa, assim, encontrar soluções para as situações de crise jurídica, para os casos concretos dentro do direito posto, mas sem desprezar essa carga axiológica, vamos dizer assim, proposta por essa reaproximação. Dito isso, para fechar, a título de marcos do neoconstitucionalismo, também vai ser importante a gente destacar aqui o marco teórico do neoconstitucionalismo, que tem como um de seus vetores, primeiro, o reconhecimento da força normativa da Constituição, de seus valores, de seus princípios, entendidos com total eficácia normativa, né? E não mais apenas como simples instrumentos de integração do direito. Além disso, dentro do marco teórico, um outro vetor do neoconstitucionalismo é o fortalecimento da jurisdição constitucional, né? Uma jurisdição para defender a Constituição, além do fortalecimento das cortes constitucionais, e ainda os novos métodos de interpretação das normas, né? Indo além daqueles métodos tradicionais de interpretação, método literal, histórico, finalístico, método sistemático, propondo-se aqui, dentro desse marco teórico, uma chamada hermenêutica constitucional, não é isso? Que leva em consideração ali ideias como a da proporcionalidade, da razoabilidade, da ponderação, entre outras. Ideias essas que serão retomadas a partir de agora, quando a gente passa a falar de algumas características do movimento neoconstitucionalista, para que, por fim, possamos compreender de que forma todo esse caldo histórico, jurídico e filosófico influencia o chamado neoprocessualismo. Veja, aqui eu vou chamar de algumas características do neoconstitucionalismo, começando pela Constituição como centro do ordenamento jurídico, do que decorre ali naturalmente um movimento de constitucionalização do direito, vocês sabem disso, em que todos os ramos do direito passam a ser lidos com lentes constitucionais, impondo-se ali uma ideia de coerência com as normas da Constituição. Alguns falam em ubiquidade constitucional, Constituição estando em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa é uma característica clara do neoconstitucionalismo. Segundo, o reconhecimento da força normativa da Constituição, que, claro, guarda relação com aquele marco teórico ao qual nos referimos, a Constituição passando a ser um instrumento efetivamente jurídico, né, e não um instrumento meramente político. Terceira, a busca pela concretização dos direitos fundamentais, tendo como norte a dignidade da pessoa humana. Ideia essa também muito relacionada ao próprio marco histórico do neoconstitucionalismo, relacionado lá aos horrores do Holocausto naquele contexto do pós-Segunda Guerra. O que acaba muitas vezes desencadeando aquilo que alguns também arrolam como uma outra característica do neoconstitucionalismo, nem vou tratar dela aqui, mas que é a judicialização da política, a judicialização das relações sociais, especialmente em face da omissão dos outros poderes na concretização desses direitos afetos à dignidade da pessoa humana. Uma quarta característica do neoconstitucionalismo, que também decorre daquele marco teórico do pós-positivismo, sobre o qual já falamos, é a reaproximação entre o direito e a moral, o direito e a ética, o direito e a justiça e o direito e a filosofia. Características ali relacionadas àquela própria ideia do pós-positivismo. E por fim, temos aqui também como uma característica do neoconstitucionalismo a proposição de uma nova teoria, primeiro, uma nova teoria da norma, né? Trazendo ali a força normativa dos princípios, relacionado ao marco teórico do neoconstitucionalismo.
entendendo-se ali agora norma como gênero, de que são espécies não apenas as regras, né, mas também os princípios, como esses mandados de otimização. A proposição de uma nova teoria das fontes, em que se percebe a possibilidade de uma atuação judicial mais ativa na própria criação do direito, e uma nova teoria da interpretação, que também já mencionamos, que vai além daqueles métodos tradicionais de interpretação, propondo uma hermenêutica constitucional que valoriza alguns aspectos como proporcionalidade, razoabilidade, ponderação, etc. E olha que interessante, toda essa apresentação agora vai ser o elo para a discussão de algumas características do chamado neoprocessualismo, que é a parte final do nosso raciocínio, da influência do neoconstitucionalismo no neoprocessualismo. A gente vai falar dessa influência partindo de algumas características do movimento neoprocessualista. E vocês vão perceber uma, claro, íntima relação entre essas duas teorias. Uma primeira característica que eu suscitaria do neoprocessualismo é a constitucionalização do processo e o reconhecimento da eficácia normativa da Constituição. É a aproximação do processo à Constituição, naquele movimento, né, de ubiquidade constitucional. Aqui o processo que reconhece a importância das normas constitucionais, aí compreendidas as regras e também os princípios, todos entendidos com total eficácia normativa e não como simples técnica de integração do direito. O neoprocessualismo que reconhece a ideia da supremacia da Constituição, né? Que impõe que ela seja vista como o centro gravitacional, o núcleo hermenêutico do intérprete, devendo o processo ser ordenado, disciplinado, interpretado e validado pelas normas constitucionais, né? Daí falar-se por muitos em filtragem constitucional. E é daí também que a gente entende essa expressão formalismo valorativo, né? Porque o neoprocessualismo também é chamado de formalismo valorativo. Por quê? Porque o neoprocessualismo destaca a importância que se deve dar aos valores constitucionais na construção e na aplicação do formalismo processual. Sob essa ótica, por exemplo, o professor Carlos Alberto Álvaro destaca que o neoprocessualismo também é conhecido como formalismo valorativo. Por quê? Porque destaca a importância que se deve dar aos valores constitucionalmente protegidos na pauta de direitos fundamental ou de direitos fundamentais, na construção e aplicação do formalismo processual. Tá claro? Então essa é uma primeira característica e que a gente vê de forma absolutamente clara quando analisa a exposição de motivos do CPC, que revela a necessidade de uma coerência entre o Código e a Constituição, o que é confirmado no próprio artigo 1º do CPC, a primeira norma fundamental, que prevê o processo sendo ordenado, disciplinado e interpretado conforme as normas constitucionais. Então está aí essa primeira e importante característica, a constitucionalização do processo e o reconhecimento da eficácia normativa da Constituição Federal. Segunda característica, processo e efetivação de direitos fundamentais. É ver o processo como um mecanismo de afirmação, um mecanismo de realização dos direitos reconhecidos na Constituição, né? É o processo visto como uma garantia constitucional que vai fazer os direitos e as demais garantias constitucionais uma realidade. Costuma-se lembrar que uma consequência prática dessa característica, né, do processo como instrumento de efetivação dos direitos fundamentais é a necessidade de, em razão desse reconhecimento, se atenuar as formalidades excessivas do processo, aquele fetichismo das formas, né, para que se possa alcançar uma prestação jurisdicional mais eficiente. O que a gente pode visualizar na prática, quando percebemos, por exemplo, a valorização do princípio da instrumentalidade das formas,
aquela conhecida ideia de que não há nulidade sem prejuízo, a fungibilidade recursal, o princípio da primazia do julgamento do mérito, tudo isso como decorrência dessa ideia de se visualizar o processo como um mecanismo de efetivação de direitos fundamentais e justamente buscando se atenuar formalidades excessivas do processo. Nesse sentido, lembra a doutrina que o neoprocessualismo ele quer construir e desenvolver técnicas que se voltem sistematicamente à promoção e à concretização dos direitos fundamentais. E para cumprir esse objetivo, será indispensável enfrentar o problema do fetichismo das formas. O apego exagerado à forma cria obstáculos não razoáveis à utilização do processo como mecanismo de promoção de direitos fundamentais. Essa lógica, inclusive, já foi absorvida em alguns julgados do STJ, como aqui, por exemplo, nesse, em que ele destaca que no neoprocessualismo a instrumentalidade assumiu grande relevância, porque considera que o ato equivocadamente produzido somente pode ser invalidado se não for mais simples aproveitá-lo. É aquela máxima do pas de nullité sans grief, não há nulidade sem prejuízo. Então, uma segunda característica. Vamos para a terceira? O reforço da moralidade processual. O reforço dos postulados da ética, da boa-fé e da cooperação processuais. O neoprocessualismo busca ressaltar a conduta ética no processo, a boa-fé, a lealdade dos sujeitos processuais no desempenho de suas funções, no desempenho de seus papéis, pautando-se ali num processo regido pela ideia de cooperação, essa ideia de um ambiente cooperativo de processo, em que o processo ele é visto como uma verdadeira comunidade de trabalho, entre autor, juiz e réu, para que se possa com isso ali obter uma decisão de mérito mais justa, mais efetiva, cooperação. Até porque, afinal, como vimos, é característica do neoconstitucionalismo, de onde vem a ideia do neoprocessualismo, a reaproximação entre o direito e a moral, o direito e a ética, o direito e a justiça. Veja, nesse contexto, é como lembra a doutrina. O neoprocessualismo baseia-se na conduta ética a ser praticada por aqueles que litigam em juízo. Nesse contexto, destacam-se o princípio da cooperação, o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da proibição de atos contraditórios, dentre outros, que atualmente possuem previsão legal expressa no novo CPC. E uma quarta característica do neoprocessualismo é a atuação judicial na criação do direito. Isso indo ao encontro daquela nova teoria das fontes defendidas pelo neoconstitucionalismo, que prega ou reforça a atuação judicial na criação do direito. O que é, a propósito, extremamente visível quando se olha para a atual sistemática de precedentes vinculantes prevista no Código de Processo vigente, o que reforça muito claramente essa ideia de um papel criativo, de um papel normativo da atividade jurisdicional. E uma outra característica desse modelo neoprocessualista, que inclusive reforça essa atuação judicial criativa, é a expansão da técnica legislativa, das cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos indeterminados. Vejam, percebemos isso muito claramente, inclusive no Código de Processo, a utilização dessa técnica legislativa, das cláusulas gerais, de enunciados normativos mais vagos, mais fluidos, enunciados normativos de tessitura mais aberta, como boa-fé, poder geral de cautela, conveniência e oportunidade, como critérios para julgamento em jurisdição voluntária. Essas cláusulas gerais, esses conceitos jurídicos indeterminados que permitem adaptações de sentido pelo intérprete, que é ele que vai concretizar o texto normativo em cada caso, é ele que vai adaptar essas cláusulas e esses conceitos às transformações,
às mudanças da sociedade, permitindo com isso ali uma abertura gradual daquele sistema jurídico a alguns valores, mesmo que eles não estivessem expressamente protegidos legislativamente naquele momento em que foram criados, né? Essa possibilidade aí do uso das cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos indeterminados faz com que se possa fugir daquela ideia da aplicação de uma lei posta, né, que resolva todas as questões por uma técnica de encaixe, por uma técnica de subsunção. Então, uma das características do neoprocessualismo é justamente a utilização dessa técnica legislativa de cláusulas gerais e de conceitos jurídicos indeterminados, que, em última análise, eles permitem uma evolução na aplicação do direito e impedem a própria estagnação da interpretação de certas normas. Veja, nesse contexto, percebe-se no neoprocessualismo uma franca expansão de normas reconhecidas como cláusulas gerais. E que, como se pôde observar com a entrada em vigor do novo CPC, que é exemplo do Código Civil, que também se valeu dessa imprescindível técnica normativa, as utiliza como forma de combater a estagnação do sistema, conferindo-lhe maior mobilidade no intuito de melhor acompanhar as mudanças sociais. Justamente por isso, né? Porque permitem essas adaptações de sentido pelo intérprete. É o intérprete que concretiza o texto normativo em cada caso. E essa concretização justamente permite essa adaptação do texto normativo às transformações da sociedade, às mudanças da sociedade. Permite essa abertura do sistema a valores, né? A alguns valores que, ainda que eles não estejam expressamente ali assegurados legislativamente naquele momento. Tá claro? Muito bem. Eu até deixo aqui, só a título de resumo, né, coloco aqui, em suma, algumas características do neoprocessualismo. Foram as 5 características pelas quais passamos: constitucionalização do processo e reconhecimento da eficácia normativa da Constituição, processo como instrumento de efetivação de direitos fundamentais, reforço dos postulados da moralidade processual, a ética, a boa-fé, o modelo cooperativo de processo, uma maior atuação judicial na criação do direito e a utilização dessa técnica legislativa de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, que vai ser ali utilizado justamente para combater a estagnação do sistema, né? Para permitir ali que se acompanhe as mudanças da sociedade. Muito bem. E como tinha antecipado, esse é um tema que foi cobrado numa prova de advocacia pública recente do CESP e eu queria fazer essas 2 alternativas com vocês relacionadas ao tema. Veja, certo ou errado? Procurador do Estado do Pará. Para a doutrina do neoprocessualismo, a técnica legislativa das cláusulas gerais deve ser evitada. Pelo contrário, há uma expansão da utilização dessa técnica. Para ser garantida maior segurança jurídica e evitar o ativismo? Não. Então, até porque há uma prevalência ali de uma ideia de atuação judicial na criação do direito, então está bem na contramão das linhas do neoprocessualismo. A segunda disse assim: no formalismo valorativo, que também é como conhecido o neoprocessualismo, destaca-se a importância que se deve dar aos valores constitucionalmente protegidos na pauta de direitos fundamentais. Essa parte da frase aqui foi construída copiando e colando aquela citação do professor Carlos Álvares, né? Sim, destaca-se a importância que se deve dar aos valores constitucionais na aplicação do formalismo processual, né? Eles só não complementaram, mas até aqui, é parte daquela citação que a gente fez. E no reforço dos aspectos éticos do processo, com especial destaque para a afirmação do princípio da cooperação. Sim, aqui vai ao encontro daquela característica, né, que destacamos no característica número 3, o reforço da moralidade do processual e o reforço dos aspectos éticos, de lealdade, de boa-fé e também da cooperação processual. Então essa alternativa, ela tratou aqui basicamente de 2 características, né? A ideia do processo como efetivação de direitos fundamentais, dentro dessa lógica de que se deve reconhecer os valores
constitucionais na aplicação do formalismo processual e também essa outra característica, que aqui na nossa enumeração foi a característica de número 3, que foi o reforço de aspectos, de postulados de moralidade, ética, boa-fé e cooperação processuais. Então, espero que, ao analisar essas alternativas, que para quem nunca teve um contato mais direto com o neoprocessualismo poderiam parecer muito difíceis, espero que com a explicação elas claramente tenham se mostrado errada na primeira hipótese e correta na segunda. É um tema sinuoso, né? É um tema complexo, demanda uma relação com a ideia do neoconstitucionalismo, sobre a qual me arrisquei a falar aqui, ainda que sucinta e objetivamente, e espero que tenha ficado claro. Se ficou, deixa seu comentário, nos ajude a impulsionar esse vídeo, quero saber o seu retorno, se as coisas estão indo bem, se é um tema que, apesar de denso, ficou bem esclarecido, para que a gente possa, com isso, prosseguir no nosso projeto. Te espero no nosso próximo vídeo. Até uma próxima. Tchau!